Louvamos ao Senhor. Que a graça e a paz de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós falamos quarta-feira retrasada e passada nesse capítulo, e quarta-feira passada nós falamos de uma igreja intercessora. A igreja intercessora crê que a última palavra é do Senhor e que abordamos exatamente o fato de que na última noite anterior, a noite anterior ao julgamento e condenação de Pedro, do apóstolo Pedro, e o anjo do Senhor agiu de maneira poderosa para libertá-lo da prisão. E tratamos exatamente deste momento. Às vezes Deus aguarda na sua soberania, Ele permite que passemos por lutas, dificuldades, para a gente aprender um pouquinho mais de perseverança, de confiança, de fé, a certeza de que Ele jamais falha conosco. E falamos também que quando a igreja ora, há intervenções lá do céu, Deus move as intervenções. Um anjo veio em resposta à oração da igreja, a igreja que estava perseverando em oração. O altar da oração está ligado ao trono de Deus. Os joelhos dobrados erguem as mãos de Deus para abençoar. Então tratamos disso e eu quero tirar mais duas lições nesse capítulo. Deixa a Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 12, ou acessado no celular, né? Muito bem. E eu quero pensar sobre o Deus que nos surpreende. Muitas vezes Deus nos surpreende. E eu vejo aqui duas grandes lições nessa ação de Deus. Deus nos surpreende operando primeiramente coisas extraordinárias. Verso 11, veja lá. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Verso 13. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode, foi ver quem era. Verso 14. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Verso 15. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Verso 17. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Pedro, ao ser liberto da prisão, sabia, e nós já falamos isso na primeira quarta-feira que tratamos desse texto,
ele sabia que a igreja estava orando por ele. Ele sabia também que na casa de Maria, mãe de João Marcos, tinha uma reunião de oração. Possivelmente era muito comum aquela casa servir de local de reunião, porque vocês sabem muito bem que os únicos templos que existiam, né, além do templo de Jerusalém, aquele, né, o grande templo, mas a disposição deles ali era sinagogas dos judeus, mas os cristãos não tinham templos. Eles se reuniam especialmente nas casas, na casa de cada um dos irmãos, ou na casa de alguns irmãos, e a casa de João Marcos, Maria, mãe de João Marcos, era um local de reunião de oração. E eles estavam ali em vigília, nós já vimos isso, porque Pedro ficou preso durante todos os dias de festa, 7 dias, que eles estavam comemorando a festa da Páscoa. Então, e ele foi lá encontrar-se com a sua igreja e testemunhar da intervenção divina, das coisas extraordinárias operadas por Deus, como o Senhor o libertou da prisão. E eu gosto dessa ênfase, o Senhor me libertou. Eu gosto demais desses detalhes, irmãos, porque eu não vejo orgulho em Pedro, eu não vejo ênfase em Pedro, no grande apóstolo Pedro. A ênfase dele aqui é no Senhor, o Senhor que fez isso. Não foi eu, não tem nada a ver comigo, pelo contrário, eu estava até dormindo. Eu nem estava orando, eu estava dormindo, a igreja que estava orando. Então há uma ênfase no Senhor e não no eu. Vocês, irmãos, eu não sei se vocês reparam isso, mas às vezes, poucas vezes que eu ouço algum testemunho, né, há uma ênfase exagerada no eu. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, né? Eu que fiz, eu orei, eu. E eu percebo assim que Jesus está como coadjuvante. Ele não tem o papel principal. Ele, sabe, é a pessoa que tem um poder. É o missionário tal, é o pastor tal, é o líder tal, é a igreja tal. E Jesus vai ficando de lado. Então, a ênfase do apóstolo Pedro no seu testemunho, porque ele deu um testemunho, foi o Senhor. A glória é totalmente do Senhor. Foi pela graça de Deus. Não foi nenhum merecimento. Eu não merecia. Eu poderia ter sido morto como Tiago foi, meu irmão. Nós precisamos, irmãos, aprender essa lição com o apóstolo Pedro. A glória é toda do Senhor. Bom, ele chega aí, bate a porta. Rod vai atender, e eu gosto desse outro detalhe aqui, irmãos. Eles estavam em vigília. E quem foi atender a porta? Uma empregada, uma serva. Isso quer dizer que ela estava também em vigília de oração. Todo mundo ali, irmão, estava orando. Eu gosto desses detalhes, irmãos. Então, ela vai atender e ela não acredita, né? Ela fica tão entusiasmada, tão alegre, que ela não abre a porta, ela corre para avisar o pessoal que
Pedro estava ali. E aí a reação dos irmãos é que você não está bem não, minha filha. Você não está legal não. Eles não perguntaram, eles afirmaram. Aí, não, ela insiste, é ele mesmo. Deve ser o seu anjo. Deve ser o seu anjo. Havia um conceito popular judaico, e até hoje persiste em alguns setores, né? Algumas igrejas, algumas religiões, que cada pessoa tem um anjo de guarda. Né? Eu aprendi isso no catolicismo, não sei se os irmãos aprenderam, que, né, um anjo de guarda, né? Até eu fazia rezas, né, para o meu anjo de guarda. Né? Então a gente tem um anjo de guarda. A Bíblia não fala assim, a Bíblia fala que os anjos são mensageiros de Deus, são enviados por Deus, não é? Para cumprir as ordens do Senhor, são ministros de Deus. Não é? E eu destaco aqui então que a igreja estava orando e foi surpreendida com a resposta. Por que surpreendida? Se eles estavam orando, não era natural estar esperando? Irmãos? Não era natural estar esperando? Alguns acham que foi até uma falta de fé. Mas eu não acredito, eu não consigo. Se a igreja está perseverando em oração em favor de Pedro, né, eu não acredito que faltava fé ali. Eu acredito que eles poderiam, a igreja foi surpreendida naquele momento, porque eles estavam esperando até a ação dos soldados. Porque Herodes estava furioso, queria acabar com a igreja, matar a igreja. Então, eles poderiam esperar a ação dos soldados ali. Então, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que foi falta de fé. Eu acho que eles foram surpreendidos naquele momento, não esperavam que fosse aquele momento, mas não falta de fé. E às vezes, irmãos, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende com as respostas que nós às vezes nem esperamos, com ações que nós não esperamos. Quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você vai ver várias vezes Deus surpreendendo seus servos e servas, surpreendendo. Você pode ver a vida de Abraão, de Sara, de Moisés, de Elias, de Jonas, né, de Marta e Maria, aquele casal em Caná da Galileia, no dia da festa de casamento, Paulo, Maria e José. Deus surpreende. Há coisas que vão acontecendo, que Deus faz, Deus realiza, que nos surpreende, que nós não esperávamos. E aí Deus vai nos surpreendendo, tá? Então, quantas bênçãos, irmãos, nós recebemos de Deus, quantos livramentos fomos surpreendidos, quantas conquistas, quantas vitórias, quantas bênçãos. Às vezes, nós precisamos parar um pouquinho, irmãos, para olhar para trás, olhar como Deus nos conduziu até aqui, a forma maravilhosa que Deus agiu em nossa vida, para termos um coração mais grato e para ter mais confiança. Por isso que a Bíblia diz que eu devo trazer à memória o quê? O que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança.
Eu não tenho que ficar pensando em coisas ruins. Eu tenho que trazer à memória a misericórdia de Deus, a graça. E o texto, né, o contexto desse texto fala sobre isso. Então, como Deus agiu na nossa vida, como Deus tem agido, como Deus tem nos guardado, nos livrado, nos dando vida, protegendo a nossa vida, nos conduzido até aqui. Então, queridos, Deus nos surpreende sempre. E nós precisamos dar glórias a Deus, graças a Deus, reconhecer que não foi méritos nossos. Às vezes nós nos decepcionamos porque achamos que merecemos, ou que não merecíamos passar por aquilo. Passar por aquela prova, por aquela situação. Mas se a gente parar mesmo para refletir na palavra de Deus, só vai sair da nossa boca glória, né, irmãos? Agradecimento, honra, louvor ao Senhor. Segundo detalhe que eu quero, segunda lição que eu quero tirar aqui, que Deus nos surpreende, é como Ele vai lidar com os nossos inimigos, ou com os inimigos da igreja. Como Ele age. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que eles ficam confusos e envergonhados. Veja o verso 18, olha lá. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. 19. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Vocês lembram que Herodes, ele providenciou a prisão de segurança máxima. Jamais alguém poderia, humanamente falando, não é? Jamais. Herodes tinha absoluta certeza de que Pedro ia estar lá, quando ele procurasse. Absoluta certeza. Ele tomou providências em relação a isso. E quando ele chega, o homem sumiu. O homem sumiu. Ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. O que aconteceu? Ninguém sabia de nada. Herodes, furioso, manda executar os soldados. Todos eles. Todos eles. E a parte 19, a parte B do verso 19, veja lá. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Parece que não diz nada esse texto, né? Mas eu vejo aqui, sabe o que, irmãos? Esse homem furioso, glorioso, poderoso, que tomou todas as providências, que mandou matar, prender e tal, o tal, vê o homem fugir. Ele ficou tão envergonhado que ele saiu de cena. Ele tirou uns dias de férias. Ele não ficou ali mais. Ele foi para... Ele tinha outros aposentos lá em Cesareia, né? Então tirou uns dias de férias. Ele estava totalmente envergonhado. Derrotado. Aí, volte ao verso 11. A conclusão que Pedro chegou. Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Tratamos desse texto já. Então a ideia aqui é que Jesus me livrou das garras de Herodes
e da expectativa do povo judeu de uma multidão que estava cega. Uma multidão que estava cega, que queria a morte de um justo, de um homem justo. Eles queriam assistir mais um espetáculo, mais um martírio. Eles queriam assistir. Muito triste, né, irmãos? Para o povo judeu. E a princípio Jesus veio para os judeus. Aquele povo que Jesus deu a sua vida, agora queria a morte dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos líderes da igreja. Como é duro perceber como, às vezes, as pessoas ficam cegas. Você percebe isso? Como as pessoas ficam cegas e não conseguem discernir o que está claro, o que está claro, que não é difícil de entender. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus era por Pedro. Quem seria contra Pedro? Podem se levantar reis, governadores, juízes, uma multidão, uma cidade inteira, o próprio Satanás. Quem está do nosso lado é o Senhor, e ninguém pode resisti-lo. Ninguém pode vencê-lo. Há muita gente iludida, irmãos. E como lá no caso de Herodes, eles tinham, a Bíblia diz, expectativa. Olha só, eles tinham uma expectativa da desgraça. O povo que apoiava o extermínio da igreja. Tem gente hoje assim, irmãos, que apoia o extermínio da igreja, o martírio de líderes, que apoiam o aborto, as drogas, que apoiam aqueles que querem acabar com a família, que querem induzir as crianças ao abismo, à ideologia de gênero, a coisas tão perversas, baixas. Tem cristãos apoiando. É duro isso, irmãos. É duro demais isso. Mas nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, que Jesus está do nosso lado, irmãos. O Senhor é conosco e por isso nós somos o quê? Mais do que vencedores. Segunda ação de Deus aqui contra os inimigos da igreja, Ele abate os soberbos. Verso 21, veja aí. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Verso 22. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. Verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Num dia de festa, Herodes aparece lá, entra na arena, levanta do seu trono real, as vestes, às vezes alguns historiadores dão uma descrição assim, que reluzia, sabe? Ele refletia luz, as vestes de Herodes, refletia luz.
resplandecente. E ele se dirige ao povo, e aqueles que, bajuladores, interessados em seus favores, porque tinha muita politicagem também, né? O favor de Herodes para o povo, para muitos, né? Alguns não, muitos. Então eles recebiam vantagens políticas, benesses políticas. E aí eram bajuladores de Herodes, e gritavam: é um Deus, esse homem não é homem, é um Deus, é voz de Deus, é o soberano, o Senhor, é a própria divindade que está diante de nós. E Herodes aceita isso, e Herodes se enche, né? Poxa, que beleza, sou eu mesmo. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quem está se orgulhando, cheio de soberba e altivez, está prestes a cair. Quem está se achando, está prestes a cair. Deus não divide a sua glória. Homem algum pode ser louvado, adorado, pode receber adoração, honras, glórias, louvor somente ao Senhor. Nas cartas de Tiago e de Pedro, os dois citam um provérbio que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E infelizmente há homens que se acham deuses, estão próximos de um abismo. Vai chegar o momento, queridos, que Deus vai dizer assim: chega, chega, acabou para você. É hora de acertar as contas. A fatura chegou, vai prestar contas. E aí veja o verso 23, por favor. No mesmo instante, olha só, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Só para esclarecer, irmão, esse Herodes aqui é Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes Antipas. Só gente boa. Herodes Antipas foi aquele que mandou degolar quem? João Batista, neto de Herodes o Grande, gente boa também, aquele que mandou matar as crianças no Natal, a gente, né, lembra disso, matar aquelas crianças todas daquela idade para exterminar Jesus. Não existe outro rei. Ele é pai do Herodes Agripa II, que depois vai ser citado em Atos também. Mas observe bem, irmãos, é interessante nesse capítulo. Primeiro, um anjo foi enviado para libertar Pedro, isto é, ele ia ser condenado, já estava praticamente condenado à morte, então o anjo vem para livrar Pedro da morte. E agora um anjo vem para trazer a morte, a morte de Herodes, juízo de Deus. Os anjos também executam os juízos de Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus.
Agora, preste atenção no texto. Herodes foi devorado por vermes, por bichos. Ele era podre moralmente já, né? Agora ele fica podre fisicamente. Agora, olha a ordem da morte dele. Olha, comido de vermes, morreu. O que normalmente acontece? A pessoa morre e é comida de vermes. Aqui não, queridos. Ele apodrece antes. E a morte vem em consequência. Juízo de Deus. Irmãos, Deus tem a hora de agir. Até o diabo, ele só vai onde Deus permite. Vocês sabem disso. E que dirá os homens? Só vão até onde Deus permite. E se Ele permite, Ele tem algum propósito, irmãos. Olha só. Este homem foi comido. Aliás, tem uma música aí de não sei quem é, de comido de bicho. Vocês lembram? Já viram? Como é que é? Vai ser quem falar mal do pastor, comido de bicho. Quem fizer fofoca dos outros, vai ser. Que mais? Quem fizer gatunete. Isso aí é a música que está falando. É gozada a música, né? Mas é baseada nesse texto de Herodes, que foi comido de bicho, né? É interessante. Então, mas olha, irmãos, Herodes estava sentenciando os outros à morte. Agora ele é sentenciado à morte. O forte tornou-se fraco e o fraco tornou-se forte. Meus irmãos, nossa vida pertence ao Senhor, nosso amanhã está nas mãos de Deus. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Herodes queria dar um golpe mortal na igreja, matando seus líderes. Agora veja o que aconteceu. Entretanto, por que entretanto? Porque é exatamente isso. Verso 24. Entretanto, o quê? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ele queria abafar a igreja, ele queria matar a igreja, ele queria acabar com a liderança. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Lucas conclui esse episódio fazendo esse contraste. Entretanto, a palavra se multiplicava. Eles queriam matar a palavra, matar a igreja, mas a palavra se multiplicava. Irmãos, nada nem ninguém pode impedir o progresso do Evangelho, a expansão da palavra de Deus. Ninguém pode destruir a igreja. Sempre que o mundo tenta destruir a igreja, Deus a promove. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é o quê? A sementeira do Evangelho. Quanto mais matam cristãos, mais muitos se levantam, são convertidos. Ninguém pode destruir a igreja, irmãos. Quando a igreja anda na presença de Deus, ela é indestrutível. Prisões não acabam com a igreja, não abalam a igreja. Tem uma música aí, leões, né? As arenas, as fogueiras, os massacres não podem impedir o progresso da igreja. Naquele domingo, segundo turno das eleições,
Na segunda-feira, após o resultado, né? Na segunda-feira, uma pessoa colocou assim, numa rede social, não sei, Instagram ou o que foi, ela colocou a seguinte frase: a igreja foi derrotada. Tadinha dessa pessoa, fico com pena dela. A igreja jamais será derrotada, irmãos. A igreja jamais será derrotada. Pelo contrário, ela vai invadir as portas do inferno. O que você entende com essa passagem bíblica? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes, a gente pensa o contrário, mas a ideia, irmãos, é que a igreja está invadindo o inferno. Está estourando os cativeiros, queridos. Invadindo o espaço do diabo. Ela está indo em direção e salvando vidas, resgatando vidas, transformando pessoas. Lógico, a igreja, pelo poder de Jesus, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí o capítulo 12 termina dizendo que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O capítulo 13 começa dizendo a primeira viagem missionária. Olha só aqui, irmão, que contraste. A primeira viagem missionária. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. A igreja caminha em triunfo. A igreja é triunfante, irmãos. Ninguém pode deter a igreja. Pode se unir à trindade satânica, a trindade do inferno, o diabo, a besta, o anticristo, que não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Está decretada a vitória da igreja. E nós louvamos a Deus por isso, irmãos, porque nós somos igreja. Nós somos igreja de Jesus. E nós vamos continuar prevalecendo, triunfando, porque somos mais do que vencedores. Então vimos mais duas lições aqui. O Deus que nos surpreende operando coisas maravilhosas, né? Em resposta à oração perseverante, a igreja que estava lá em oração. Ele nos surpreende lidando a maneira dele de lidar com os inimigos da igreja, confunde e envergonha os opositores do evangelho e dá um basta quando chega o momento certo. Ele abate os soberbos, ele envia o seu juízo em resposta à oração da igreja, irmãos. É muito importante que fique bem claro isso, em resposta à oração da igreja. Deus faz isso. Então, queridos, vamos continuar perseverando em oração, vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar enfrentando os opositores, a oposição, os ímpios, os que se ajuntam, se unem contra a igreja, contra a família, contra os cristãos, contra a fé. Nós vamos enfrentar tudo isso e somos mais do que vencedores em Cristo e Jesus, porque nós estamos com Jesus e ninguém pode prevalecer. Quem está com Jesus é mais do que vencedor, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, queridos. Entregando nas mãos de Deus as nossas vidas, nossa família, lutas, desafios. Curva a sua cabeça diante do Senhor Todo-Poderoso. Jesus é contigo, meu irmão. Minha irmã, Jesus é contigo. Você nunca vai estar sozinho, sozinha. E Jesus age no momento certo com todo o poder e glória. E vai chegar o dia em que você poderá dar essa glória
Aliás, vai dando glória, meu irmão, pela fé. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos porque a tua palavra nos ensina que a igreja precisa perseverar em oração. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor decidiu agir em resposta às orações da igreja. Senhor, que o Senhor encontre aqui neste lugar uma igreja perseverante em oração, irmãos e irmãs que perseveram em oração, que creem que o Senhor há de responder com poder e glória, agindo de maneira poderosa, enviando uma intervenção dos céus para nos socorrer, para nos ajudar. Ó Deus de amor, nós confiamos em Ti, dependemos de Ti. O maior recurso que nós temos é a oração. Por isso, Pai, colocamos cada vida aqui nas Tuas mãos, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, colocando a vida, a família, algum motivo, alguma razão, alguma gratidão, algum desafio, Pai. Nós entregamos agora no Teu trono de graça, Senhor. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, de outros lugares, que estão colocando também seu motivo de oração, a sua razão de oração, o seu desejo da tua intervenção, porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós cremos nisso, Pai. Ó Deus, socorre os teus filhos e filhas. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra, Senhor. Ajuda-nos a crer nas tuas providências, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, de paz, um sono reparador e um restante de semana de vitória na tua presença, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.